Mudanças de estados físicos, ponto de fusão e ebulição. Conceito fácil para a gente poder entender e fazer as questões que vêm. Então, nós temos aqui a representação dos estados físicos, onde a água se encontra no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. E a partir da temperatura e da pressão, a gente pode manipular o estado físico de uma substância, aumentando ou diminuindo a temperatura ou aumentando ou diminuindo a pressão sobre o material. Então, por exemplo, se nós temos aqui a água no estado sólido e que a gente vai aumentar a temperatura, vai chegar um ponto que esse sólido ele vai passar para o estado líquido. Então, ele vai sofrer uma fusão. Então, a fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. E se você tiver um líquido e que você vai aumentar a temperatura, vai chegar um ponto que esse líquido vai passar para o estado gasoso. Esse líquido vai sofrer uma vaporização. Isso pode ser feito a partir do aumento de temperatura. Se você tem um material no estado gasoso, claro, a gente vai começar a diminuir a temperatura, fazendo com que esse material, na diminuição de temperatura, esse material vai sofrer uma condensação. Tá? Uma condensação. Quando a gente manipula a pressão, a gente vai fazer o material, a gente faz o material passar para o estado líquido. Um gás passa para o estado líquido. Quando a gente aumenta a pressão em cima desse gás, ele vai para o estado líquido, sofrendo uma liquefação. Mas em relação à temperatura, na diminuição da temperatura, um gás passa para o estado líquido, ele sofre uma condensação. Esse líquido a gente pode diminuir mais a temperatura até fazê-lo passar para o estado sólido, sofrendo o que? Uma solidificação. Alguns materiais, de acordo com o tipo de força intermolecular, eles não conseguem, na verdade, existem situações que ele não passa para o estado líquido, mas que ele vai passar diretamente para o estado gasoso em condições especiais. Então ele vai sofrer uma sublimação. Quando você tem um sólido que você aumenta a temperatura, manipula a temperatura e a pressão, e esse material acaba indo para o estado gasoso diretamente. E se você tiver um gás também, você pode diminuir a temperatura, pode aumentar a pressão, e esse material não passa para o estado líquido, mas sim vai passar para o estado sólido diretamente, e a gente diz que ele vai sofrer uma sublimação.